O reino dividido, Jeroboão e Roboão. Terceiro trimestre de 2021. Lição 2. Subsídios. Após a entrada na Terra Prometida, Israel começou a desenvolver-se como nação. Seu modelo social era o teocrático, onde Deus era, por excelência, o mandante supremo. Contudo, no livro dos Juízes, vemos esse modelo social entrando em profunda decadência. As pessoas não obedeciam mais a Deus e cada um fazia o que achava bem aos seus olhos fazer. Jeremias 21, 25. Após vários séculos, com o enfraquecimento do modelo social teocrático, Israel pediu por um rei. 1 Samuel 4, 8, 4. E, a partir de então, migrou do modelo teocrático para o monárquico. Todavia, a monarquia unida sobreviveu por pouco tempo. Foram 3 os reis que reinaram no período da monarquia unida: Saul, Davi e Salomão. Esse período durou até meados de 926/931 a.C. Saul inaugurou a monarquia, sendo o primeiro rei. Davi, pelo seu amor a Deus, foi escolhido como um padrão de um bom rei, bem como para inaugurar a dinastia real, cujo ápice deu-se em Cristo, e cujo reinado é eterno. E Salomão marcou seu reinado com riquezas, poder e muita prosperidade para Israel. Entretanto, toda a majestade, pompa e riqueza do reinado de Salomão, que tanto orgulho e soberania nacional haviam trazido para os israelitas, estavam prestes a desmoronar com a morte dele. A ruína havia sido anunciada por Deus. 1 Reis, capítulo 11, versículo 9 a 13. Que disse a ele que, pelo fato de não ter guardado o pacto estabelecido, rasgaria o seu reino e entregá-lo-ia a um servo de Salomão, apesar de Deus ter-lhe aparecido 2 vezes e apesar das orações sinceras e bonitas que fizera outrora. O profeta Aias também predisse a ruína do reinado de Salomão ao rasgar a sua capa de profeta e dar 10 pedaços a Jeroboão e vaticinar que Deus rasgaria o reino da mão de Salomão, justamente pelo fato de este se ter curvado aos deuses falsos e ter se desviado dos caminhos do Senhor. 1 Reis, capítulo 11, versículo 29 a 39. Seria simplista dizer que a culpa da divisão do reino é exclusivamente de Salomão ou da insensatez de Roboão, o seu filho. Os sinais de insatisfação do povo mostraram-se presentes no reinado de Salomão, cujas causas estão analisadas nesse texto, mas já demonstrava a época de Davi, como veremos adiante. Após a morte de Salomão em 931 a.C., seu filho Roboão subiu ao trono, o qual foi igualmente responsável pela divisão do reino em 2 partes: o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. A fatídica história de insensatez desse rei irá mostrar-nos as consequências de uma má decisão. Essa história auxilia-nos a despertarmos cada vez mais de Deus em momentos que tomamos decisões importantes na vida. Ao dependermos cada vez mais de Deus em momentos em que tomamos decisões importantes na vida. O reino do norte ficou com a maior parte das tribos, 10 no total, e teve 19 monarcas que reinaram por quase 200 anos, até 722 a.C., momento do primeiro grande cativeiro protagonizado pelos assírios e que exterminou a nação do norte. Segundo Reis 17, 22 e 23. O reino do sul ficou com apenas 2 tribos, Judá e Benjamim, e teve 20 monarcas que reinaram por pouco mais de 200 anos, até 586 a.C., data do segundo cativeiro,
quando foram dizimados pela Babilônia. Na ocasião, os babilônicos destruíram o templo, queimaram as casas e os muros da cidade e levaram o povo que permaneceu em cativeiro por 70 anos. Jeremias 25, versículo 11. Até mais.